Olá, a paz do Senhor, que bênção! Já estamos na lição 7 e tem passado bem rápido este trimestre tão maravilhoso que estamos falando acerca das promessas de Deus. E hoje nós vamos tratar sobre a promessa de um coração novo. É o que todos nós recebemos imediatamente após aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já falamos sobre todos os passos da salvação, das bênçãos espirituais recebidas, e hoje nós vamos falar sobre um coração novo. O que é um coração novo? Você já ouviu falar sobre a síndrome de um coração partido? Ainda não? Então fica comigo até o final desta aula e juntos vamos aprender bastante a respeito da palavra de Deus. Para você que está aqui pela primeira vez, sejam todos bem-vindos. É uma satisfação muito grande ter você aqui no meu canal. E comenta aqui se é a sua primeira vez. Será uma satisfação responder a você. E aos meus irmãos que estão aqui semanalmente, meu muito obrigada pelo carinho. Você que tem comentado em minhas aulas, que comentou com a hashtag Sem Jesus Não Dá, muito obrigada por sua participação no meu canal. Se inscreva, curta minha aula, compartilhe em suas redes sociais para que o YouTube então sugira o meu canal para outras pessoas. E professores, claro, quanto mais subsídios nós temos, muito melhor para nós. Então hoje na lição número 7 nós vamos falar sobre a promessa de um coração novo. Sou Jane Martins de Souza, professora e superintendente de escola bíblica dominical há mais de 30 anos. Muitas pessoas me perguntam de onde eu sou. Sou de Curvelo, meu pastor presidente é o pastor Zacarias Ferreira. E sou muito feliz com tudo o que Deus tem feito em minha vida e o que o Espírito Santo tem feito por intermédio da minha vida. Não se esqueça em suas orações de pedir ao Espírito Santo que te use nesta geração. Nós somos a geração do arrebatamento, então não perca a oportunidade de ser um instrumento afinado no reino de Deus para fazer a obra que fomos chamados a fazer. Os textos que foram tomados por base para estudarmos esta lição estão em Romanos capítulo 2, versículo 25 ao 29, e também o livro do profeta Jeremias, do capítulo 31, do versículo 31 ao 34. A lei não conseguiu transformar a vida espiritual da nação judaica. Os ritos, as cerimônias e o sangue de animais não conseguiram efetuar na vida dos judeus a transformação necessária para que obedecessem a Deus com todo o seu ser. Deus fizera várias promessas à nação judaica de prosperidade material, de saúde física, vitória sobre as nações vizinhas, de serem a nação mais poderosa da terra em número, poder, riqueza e estratégia militar. Nenhuma delas foi capaz de mudar o coração daquele povo e serem obedientes ao Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. Podemos perceber que não são as promessas de riquezas que fazem uma pessoa se tornar fiel a Deus. Independentemente da condição social de uma pessoa, ela precisa tomar a decisão de se deixar transformar pela palavra de Deus, pelo poder que há na palavra de Deus. E essa transformação começa no momento que reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Israel não havia mudado interiormente, buscavam a Deus como aquele que os tiravam dos momentos de dificuldades. Porém, quando tudo ia bem, se voltavam contra os mandamentos divinos. Deus mostrou a eles que chegaria o tempo da necessidade de um novo concerto. Não como aquele que já havia feito com seus pais, mas que a lei seria escrita em seus corações. É o lugar certo para que a palavra de Deus esteja escrita. No primeiro tópico, nós vamos falar sobre o coração na perspectiva bíblica. Lembrando que eu vou deixar um card aqui na descrição
dessa videoaula um link da Hotmart, que você adquire o PDF. Lá você compra qualquer dia, qualquer hora. E também o link do meu WhatsApp, em que você fala diretamente comigo. E você pode adquirir o PDF ou ser um assinante trimestral. Vou deixar um card aqui e também os links na descrição. Será uma satisfação ter você lá no meu WhatsApp. Primeiro ponto, o coração na Bíblia. Qual a perspectiva bíblica do coração? Se ela trata realmente só com ele físico ou de maneira espiritual. Então, como a Bíblia vê e explica o coração. A palavra se refere à realidade interior de cada pessoa. Ao longo da Bíblia encontramos conselhos para guardarmos nosso coração, isto é, de toda influência maligna e cuidar dele. O coração, segundo a Bíblia, é o centro da vida e sobre as promessas para o coração é o que trataremos nesta aula. Para os egípcios, o coração era considerado o órgão central da vida física. Assim, tanto em grego como em hebraico, chegou a significar aquilo que é o centro. É o centro da vida física, espiritual e mental. Pode ser usada como centro de coisas. Encontramos assim na Bíblia, por exemplo, registrado em Êxodo, o coração do mar. Tal departamento é o coração de uma empresa. Então, muitas das vezes usamos esse termo, esta palavra, para indicar o centro de alguma coisa. Muito raramente na Bíblia a palavra coração é dirigida ao órgão físico. Por exemplo, na morte de Absalão é tratado sobre o seu coração e também quando relata a morte de Jorão é relatado o seu coração físico. Mas são poucas vezes que encontramos. Como centro da vida mental e espiritual, o termo é usado de várias formas, como o homem interior, o centro mental, o coração conhece, entende, o centro emocional, ele é o trono da alegria, da coragem, ele é o centro moral, e o homem pode ter um coração bom ou ímpio. Vamos discorrer um pouquinho mais sobre isso durante a aula. No ponto 2, a circuncisão do coração. Jesus recebeu a visita de um homem ilustre e de autoridade em Israel, Nicodemos. Nem mesmo com toda a sua habilidade na lei de Deus, não percebeu pela palavra que havia chegado o momento do novo concerto, em que a lei de Deus seria escrita nos corações. E para isso era preciso um novo nascimento. Aquele homem de natureza pecaminosa deveria morrer e renascer para Deus da água e do Espírito. Foi o que Jesus ensinou a Nicodemos. Nem todo filho de Abraão é filho da promessa. Eles eram circuncidados. A circuncisão é a marca da aliança de Deus que iniciou com Abraão. E Paulo contesta os judeus dizendo que ter a marca da aliança e não obedecer à lei de Deus pouco adianta. Eram transgressores e não serão poupados caso desobedeçam a Deus. São vistos por Deus como incircuncisos. Não adianta o sinal exterior se o coração desobedece a Deus. Por Deus, os judeus são vistos como incircuncisos, pois Deus vê o coração. Judeu não é exteriormente e nem a circuncisão é a que é feita na carne, mas judeu é o que é interiormente e a circuncisão a feita interiormente no coração, no espírito e não na letra. Assim também os cristãos. Muitos se sentem superiores a outros porque participam da ceia, foi batizado nas águas, pertence a uma igreja cristã. Entretanto,
vive uma vida de pecado e longe de Deus. Não devemos nos orgulhar destas coisas. Cairemos nos mesmos erros dos judeus que consideravam os gentios como cães. Foi estabelecido por Deus um padrão para ser o povo de Deus, o qual é interno e não externo, e tem a ver com a circuncisão interna e não a externa, a do coração. Deus aprecia nossa obediência e não nossos sacrifícios exteriores. No ponto 3, um coração novo. Por diversas vezes, Deus anunciou um novo concerto aos judeus e eles não entenderam a nova forma de servir a Deus. Não seria mais uma adoração cerimonialista ou cheia de rituais, uma obediência exterior, e sim uma obediência de coração. Jesus, em João, afirmou àquela mulher samaritana no poço de Jacó que havia chegado o tempo em que Deus buscava os verdadeiros adoradores, mas que o adorasse em espírito e em verdade. Era chegado o tempo do novo concerto, da nova aliança, entre aspas, e lhes concederei um só coração, e colocarei dentro de cada um deles um novo espírito. Retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Profetizou Ezequiel. Entre aspas, e eu lhes darei um coração capaz de conhecer-me e de compreender que eu sou Yahvé, o Senhor. Serão o meu povo e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. Profetizou Jeremias. E a promessa é confirmada no Novo Testamento, na carta aos Hebreus e também na carta aos Romanos. Porém, a aliança era imperfeita, pois era uma relação exterior ao invés de uma relação de coração. E era o que realmente Deus queria, ter um relacionamento sincero, de coração. A promessa era para que o povo tivesse uma relação em que desejasse realmente conhecer a Deus e que teriam livre acesso a Ele. O povo não falava diretamente com Deus, e sim por meio dos sacerdotes, e não era isso mais que Deus queria. Deus queria relacionar pessoalmente com cada um de nós. A nova aliança traria proximidade entre Deus e o povo. A nova aliança, ela tem 3 características. Ela é interior, ela é pessoal e lidaria completamente com o pecado, pois o sangue de Cristo remove a mancha do pecado até que Deus não se lembre dele mais. E para a lei de Deus estar em nosso coração, é preciso passar pela obra da regeneração promovida pelo Espírito Santo. Assim, em geral, a palavra coração se refere ao que está no interior do homem e não propriamente ao órgão físico. Acima de tudo, é o que a Bíblia nos aconselha: guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Se guardarmos coisas boas em nosso coração, nossas ações serão boas. Observe o que Jesus disse a respeito do coração, do homem interior, entre aspas. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas, disse Jesus, que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. A boca fala do que o coração está cheio. Pessoas más falam de coisas más. Às vezes, algumas pessoas dizem assim, entre aspas, me desculpa, eu estava nervosa, por isso falei aquelas coisas.
Muitas das vezes, alguns crentes obedecem a pastores por medo de perda do cargo, mas longe fazem tudo que contraria a palavra de Deus. Acredito também que não saibam que nosso relacionamento com Deus seja de dentro para fora. No tópico 2, nós vamos falar sobre o coração de quem está em Deus. Como é esse coração? Primeiro, um coração inclinado a Deus. Precisamos blindar nosso coração com as armas espirituais e teremos um coração inclinado a Deus, às coisas espirituais, e teremos desejo de nos relacionarmos com o Pai. Somente o Espírito Santo pode operar em cada um esta obra. Quando nos entregamos a Cristo, passamos por todo o processo de salvação, da salvação, a regeneração, a santificação, a justificação, o novo nascimento. Enfim, morremos para o mundo e renascemos para Cristo. E a partir daí, passamos a enxergar o reino de Deus e, ao mesmo tempo, a própria necessidade espiritual, a necessidade que temos de nos relacionarmos com o Pai. Por isso o mundo não compreende, nem pode receber o Espírito Santo, porque não passaram pelo processo da salvação. Pois para isso é necessário um novo nascimento. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E Nicodemos, ele não compreendeu. A nova aliança é de ordem espiritual. Quem possui um coração regenerado e transformado, estes sim participam do reino de Deus e se inclinam também para as coisas espirituais e não para as coisas carnais. Fomos assentados nas regiões celestiais, nossas armas são espirituais, nossas bênçãos são espirituais, nossas promessas são espirituais e o nosso relacionamento com Deus é de ordem espiritual. Devemos ter a mente voltada para as coisas do Espírito. E agora, como explicar isso para o judeu? No ponto 2, um coração consciente. A ordem de Deuteronômio é amar a Deus de todo o coração, corpo, alma e espírito. Jesus repetiu a mesma ordem de todo o coração, alma e pensamento, de uma maneira diferente. Em Marcos, ele repetiu de todo o coração, alma e entendimento e toda a sua força. É em nosso coração que meditamos, ponderamos as coisas, avaliamos e as guardamos também. Maria, ela ponderava em seu coração todos os acontecimentos acerca de Jesus. No seu nascimento, ela queria entender de fato tudo aquilo que estava acontecendo. Somente os nascidos de novo têm a capacidade de guardar o seu coração, blindado com a presença do Espírito Santo e santificá-lo. E somente assim, com a renovação do nosso entendimento, podemos conhecer a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. E não somente conhecer, mas obedecê-la. O mais importante é colocarmos em prática tudo que aprendemos. No ponto 3, Deus vê o coração. Se tivermos realmente essa convicção, buscaríamos estreitar o nosso relacionamento com o Pai. Devemos ter cuidado, pois o coração é o lugar que pensamos. Satanás, ele disse em seu coração, em colocar o seu trono acima das estrelas do céu. No coração, nós compreendemos o nosso entendimento, onde fazemos nossos planos e intenções. A pessoa crê com o coração. Jesus disse aos discípulos que eles foram tardios em crer na sua ressurreição. O coração é o lugar de sabedoria, da memória e desempenha um papel da consciência. Ele condena ou não nossos atos.
Mas Deus é maior do que o nosso coração. E se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Você já ouviu um ditado em que diz que o coração é terra que ninguém pisa? Entretanto, Deus tem livre acesso ao nosso coração por intermédio do Espírito Santo que sonda o nosso coração. O coração é um lugar em que poucas pessoas têm acesso. É o lugar mais escondido de uma pessoa, pois todos os pecados são gerados nele. Toda a perversidade humana é gerada no coração da pessoa, muito bem escondido. Mas Deus nos conhece por dentro e por fora. Nós podemos fingir para as pessoas, mas não podemos enganar a Deus. Podemos fingir de bom samaritano, mas Deus nos conhece, Ele nos formou e nos deu a vida. Está escrito, entre aspas, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um, segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Foi Deus quem disse essas palavras. O coração humano é perverso e não pode se converter sozinho. Ele precisa da graça de Deus. Nascer de novo, mediante a fé em Jesus Cristo. E assim, teremos um coração novo, que detesta o mal e que se compraza em fazer a vontade de Deus. No terceiro tópico, nós vamos falar sobre promessas para o coração. Olha, a promessa de um coração feliz. É uma promessa. A felicidade para o cristão não está nas coisas materiais, mas em praticar as coisas que agradam a Deus. Nas beatitudes ou nas bem-aventuranças descritas por Jesus no Sermão do Monte, ele traz a realidade da felicidade na vida do cristão para quem manifesta as virtudes do Rei. Bem-aventurado significa literalmente feliz. A Bíblia diz que o coração alegre, ele serve de remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Também diz que o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. A felicidade do coração traz saúde ao nosso corpo e beleza ao nosso rosto. Então, concluímos que nós não somos feios, nós estamos apenas tristes, não é verdade? Quantas pessoas, segundo a ciência, estão doentes por sofrerem perdas e decepções? A alegria, ela traz equilíbrio e produz reações químicas em nosso corpo que resultam em bem-estar e manutenção da saúde. Quando nos relacionamos com Deus diariamente e buscamos a sua presença, Deus derrama a alegria que vem dele. Ela é a nossa força. No ponto 2, um coração cheio de amor. Além da promessa da alegria, nós temos a promessa de um coração cheio de amor. Então, nada de ficar aí alimentando mágoa, aumentando a tristeza, raiz de amargura, ódio, desejo de vingança. Não fique alimentando essas coisas, porque nós temos a promessa de um coração cheio de amor. Não está conseguindo fazer essas coisas? Ore. Peça ao Espírito Santo que faça uma faxina em seu coração. Que ele alinhe os seus sentimentos. Que alinhe sua vontade com a vontade de Deus. E se você não tem força para que esses sentimentos não se fortificam em seu coração, peça ao Espírito Santo que derrame do amor de Deus em seu coração. E claro que todos esses sentimentos ruins, eles irão embora. Então, não deixe passar a promessa da alegria
Não deixe passar a promessa do amor no seu coração. Em vez de ódio, peça ao Espírito Santo que encha seu coração de amor. Em vez de vingança, que ele encha o seu coração de amor. O amor é a essência do cristianismo. Deve ser a identidade do cristão. Paulo escreveu que o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Somente quem tem o coração transformado tem o amor de Deus. Paulo escreveu que devemos nos revestir de amor, que é o vínculo da perfeição, e que a paz também dominará os nossos corações. Então, sem alegria, sem amor, o coração não tem paz. A paz que nós precisamos ter é a paz que vem de Deus. O amor vem de Deus e a alegria vem de Deus. São 3 virtudes do fruto do Espírito. E somente o Espírito Santo pode produzir isso em nós. Devemos amar de verdade as pessoas e não de palavras. Devemos amar a Deus de verdade e assim obedeceremos a sua palavra. Jesus falou isso. Olha, se vocês me amarem, vocês vão obedecer os meus mandamentos. No ponto 3, o penhor do Espírito no coração. O Espírito Santo é parte do pagamento do que Jesus nos prometeu. Penhor da nossa herança. É a garantia de que pertencemos a Deus e que não somos daqui. Estamos selados para aquele grande dia. É a garantia de que estamos salvos e é testificada em nosso coração pelo Espírito Santo. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos de Deus. Portanto, o Espírito Santo é a maior garantia que temos que Deus cumprirá todas as promessas feitas à igreja. A promessa do novo coração foi algo revolucionário que Jesus trouxe e Nicodemos não conseguiu entender a princípio. Agora Jesus estava dizendo para ele: o reino é pessoal, não é nacional ou ético, não é uma nova aliança somente com a nação judaica, mas é uma nova aliança com todos aqueles que creem na obra salvífica de Jesus. Não era Israel, e sim todo aquele que cresce. E as exigências para fazer parte do reino é o arrependimento e o novo nascimento, e não mais ser um judeu. A promessa da terra agora é espiritual e não mais reino terreno. Será terreno somente quando Jesus inaugurar ou estabelecer o milênio e onde ele mesmo governará todas as nações. E em nome de Jesus nós estaremos com ele naquele grande dia. Será que você ainda não recebeu um coração novo? Você fala uma coisa e pensa outra. Promete uma coisa e faz outra bem diferente. Isso tudo faz parte da fraqueza humana e Deus conhece nossas verdadeiras intenções. O correto é buscarmos a transformação do nosso coração mediante a fé e a ajuda do Espírito Santo. Não demore em buscar a virtude do fruto do Espírito, chamado alegria, chamado amor, chamado paz. Precisamos dele mais do que você possa imaginar. Você já ouviu falar da síndrome do coração partido? É a síndrome do coração triste. E essa tristeza, ela faz romper os tendões do nosso coração físico. Infelizmente, muitos morrem. Muitas doenças são originadas de um coração triste. Então, lance essa tristeza para longe. Tome posse das promessas de Deus, principalmente da alegria que vem de Deus e que é a nossa força. Ela é a nossa força. Então, não perca a oportunidade de ser feliz de verdade no reino de Deus. Amém?
Espero ter te ajudado com este comentário. Não deixe de curtir. Não deixe de compartilhar em suas redes sociais. Se inscreva. Se você deixou de receber as minhas aulas semanalmente, aquelas notificações, vai lá no sininho das notificações, desative, conte até 10 ou 20 e depois ative as notificações novamente e você vai voltar a receber o aviso quando eu postar as minhas videoaulas. Eu quero hoje encerrar, na outra aula eu encerrei louvando a Deus. Gente, recebi críticas boas, críticas lá não muito boas. Mas no reino de Deus nós podemos todas as coisas, inclusive louvar a Deus. Mas hoje eu quero encerrar fazendo uma oração com você, para que você peça a Deus, em nome de Jesus, um novo coração. Você pode orar comigo nesta aula? Querido Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, teu unigênito. Neste momento, não sei a que horas essa pessoa estará orando comigo, mas eu quero apresentar a cada um de nós, para que possamos tomar posse deste novo concerto, fazer parte realmente desta nova aliança, em que recebemos um coração novo, que o nosso coração seja realmente circuncidado pela presença do Espírito Santo, que a tua palavra realmente esteja escrita nas tábuas do nosso coração e que a nossa mente esteja blindada com o capacete da salvação e podemos pensar somente nas coisas que são do céu, das coisas em que há louvor para o teu nome, que nós possamos tomar posse e deixar que o Espírito Santo possa produzir em nós o fruto do Espírito e que dentre eles a alegria, a paz e o amor sejam derramados em nossas vidas. Que nós possamos realmente estar inseridos no teu reino, que neste momento é espiritual, mas que chegará um dia, este reino será aqui, físico, no milênio. Que nós possamos gozar de alegria neste momento de estar com o Senhor, em que o Senhor será rei e governará todas as nações. Nós cremos no poder da tua palavra e nós precisamos, por intermédio do Espírito Santo, tomar posse de todas as bênçãos. Se existe alguém neste momento ainda, meu Deus, que não tem um coração regenerado, que ele não se sente justificado, que ele ainda não se sente santificado pelo poder da tua palavra, que ele não se sente que ainda ele tem a nova natureza, que não participou do novo nascimento, que ele possa alcançar uma bênção neste momento, por intermédio desta oração. Que todos nós sejamos abençoados com a promessa de um novo coração. Que o Espírito Santo tenha liberdade de alinhar os nossos sentimentos e de tirar todo o sentimento que não provém de ti, meu Deus. Raiz de amargura, tristeza que adoece os corações, decepção, desejo de vingança, que esses sentimentos não estejam em nossos corações, mas que a alegria, que o teu amor e que a paz que nós tanto precisamos esteja em nossas vidas. Amém. Que você seja abençoado em nome de Jesus. E eu te espero aqui, a nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir.